Olha, nós aí de novo. Eu quero, antes de mais nada, te dar os parabéns. Se você chegou até este vídeo aqui, é sinal de que você já passou por todas aquelas etapas iniciais do curso e você é um dos poucos que está aí na batalha para finalizar no campo da aprendizagem essa etapa de treinamento teológico do nosso curso de preparação para obreiros. Então, acima de tudo, parabéns por você ter chegado até aqui. Você é um dos poucos, porque quando se começa um curso, começa-se várias pessoas. No primeiro módulo, muitos ficam para trás. Outros desistem no segundo módulo. E há ainda aqueles que desistem no terceiro módulo. E nós estamos já finalizando o terceiro módulo e você está aqui. Então você passou pelo primeiro módulo, você passou pelo segundo módulo e já estamos finalizando o terceiro. Então, antes de mais nada, parabéns. E eu quero hoje falar sobre algo de suma importância, porque até aqui nós já estudamos aquelas disciplinas importantíssimas para o curso: bibliologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, martiologia, soteriologia. E aí nós finalizamos aquela parte que foi muito bacana estudar com você, e você está com a gente aqui discutindo em nossas aulas, em nossos chats class, os materiais que foram passados, que você estudou, que você se dedicou, e você tem todo esse material aí para você revisar quantas vezes você quiser, para você ler, reler de novo, e vai fazer parte aí do seu ministério, da sua vida eclesiástica. No segundo módulo, nós estudamos linguagem e oratória, ética ministerial, estudamos também aconselhamento psicoteológico, estudamos administração eclesiástica, direito eclesiástico, também tivemos a disciplina ali na área de língua portuguesa e documentos, foi aquela na área de língua portuguesa, que é muito importante também. Damos o nosso segmento em hermenêutica, estudamos seitas e heresia, estudamos escatologia, estudamos também homilética e agora estamos estudando pedagogia cristã. Por que estudar pedagogia cristã? Eu vou dar aqui alguns motivos pelos quais nós, eu, você que estamos nos preparando, podemos e devemos e temos a nossa obrigação de trazer ou fazer um retorno à pedagogia cristã e ensinar. Nessa aula de hoje você vai entender a razão pela qual essa disciplina é importante e, acima de tudo, como aplicá-la na sua vida cristã. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que há uma necessidade de um departamento pedagógico dentro da igreja no seu sentido geral. A primeira razão para isso é a multiplicação da iniquidade. Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor se esfriaria em quase todos. E esta multiplicação da iniquidade, ela tem uma razão. Qual é a razão dessa grande multiplicação? A ignorância. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, a ignorância é como se ela fosse um dos motivos pelos quais o diabo tem autoridade ou autonomia na vida das pessoas. À medida que a pessoa não conhece, ela se torna um alvo fácil, uma porta acessível. Ela não se cerca de muralhas. Jesus, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras. Então, examinar tem a ver com estudar, tem a ver com a pedagogia, tem a ver com o estudo dirigido, tem a ver com você se envolver ali no ambiente da pesquisa. Então, essa é uma grande razão, a multiplicação da iniquidade. Resultado de que a iniquidade se multiplicou porque justamente faltou o conhecimento de Deus. A segunda razão é a banalização do conhecimento. Por que a banalização do conhecimento? A grande parte das pessoas que frequentam a igreja, elas não gostam de ler. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque, na verdade, não é a Bíblia, é que eu não gosto de ler. Então, o fato de as pessoas não gostarem de ler
elas permanecem ainda ali no ambiente da ignorância, porque nós não devemos ler somente as Escrituras. A gente lê as Escrituras, mas ela tem coisas que são difíceis de se entender. Mas quando nós fazemos, por exemplo, cursos dentro da área bíblica, quando nós lemos livros dentro da área cristã, nós abrimos um leque de entendimento para poder compreender melhor as Escrituras. Então, a banalização do conhecimento, ela contribui para a ignorância das pessoas. Ou seja, as pessoas não têm vontade de aprender, elas não têm interesse em aprender. Foi feita uma pesquisa, acredito que foi em 2015, e descobriu-se que 90% dos cristãos não leem a Bíblia. Gente, para onde é que uma pessoa vai se ela não lê os fundamentos básicos da fé que ela defende? É necessário que nós tenhamos esse voltar ao ensino das Escrituras. Quando eu me converti na Igreja Batista Nova Dimensão, nós tínhamos todos os domingos de manhã reservados para o estudo. Era chamada Escola de Líderes. Em alguns momentos o nosso apóstolo mudou o nome para Escola de Discípulos. Então a gente entendeu o seguinte, que a gente ia para lá todos os domingos de manhã para a gente poder entrar em uma sala. E haviam várias salas, existem salas que hoje funcionam a escola lá, e tem também o setor pedagógico, mas a gente ia todos aqueles fins de semana. O domingo pela manhã era reservado único e exclusivamente para o estudo teológico, era o estudo das Escrituras. Era a chamada Escola Bíblica, ou EBD. Então, a igreja toda, ela ia domingo pela manhã. E aquilo foi para mim um fortalecimento, não só na minha fé, mas um abrir de leque visionário, porque eu aprendi, mas foi muito, com os professores que estavam lá naquela época, né, que davam aula para a gente. A saber, posso citar aqui o nome de alguns, a irmã Elisângela, o irmão Márcio César, o irmão que é pastor hoje, André Luiz. Então eram diversos professores que estavam ali, a pastora Nayane, que estavam dando aula, se empenhando ali para ensinar. E a gente aprendia, e aprendia bastante. Todos os domingos nós pegávamos a nossa Bíblia, pegávamos o caderno e pegávamos a apostila e ia para lá, para a igreja aprender. A partir do ano de 2015 para cá, trouxe umas mudanças com a tecnologia. As pessoas têm um acesso mais fácil ao conhecimento, mas esse acesso mais fácil ao conhecimento também gerou um acesso, como que eu diria, a um conhecimento que não é de Deus, um conhecimento fora das Escrituras. Então, existe uma gama de pessoas falando na internet, falando no YouTube. Eu vou até postar um vídeo aqui que eu recebi há poucos dias. Na verdade, eu recebi eu acho que foi ontem que eu recebi esse vídeo. Veja esse vídeo aí. Você pode ver ali que o Messias nitidamente mostrou que aquele povo é filho do diabo. E quando Salomão fez aquele templo lá para o Deus das Trevas, o Deus das Trevas ali era Moisés, diabo Satanás. Ele fez o templo para Moisés ali, entendeu? O maior homicida de todos os tempos. Moisés quebrou todos os mandamentos, nunca cumpriu um mandamento, um. Se você for reparar, quando ele recebeu ali os 10 mandamentos, ele quebrou as tábuas da lei, com raiva lá que o pessoal estava adorando lá o bezerro de ouro, e depois ele foi lá e matou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você pode reparar que Moisés é o maior assassino de todos os tempos. Até hoje morre pessoas por causa de Moisés, por causa das leis de Moisés. Ele fez 603 leis de morte. Então, esse daí é o Deus de Israel que criou as igrejas de pedra, a qual os sacerdotes hoje sentam na cadeira de Moisés. Então quer dizer, o pastor, o padre, o rabino está ali sentado na cadeira de Moisés. Está na área cibernética, de acesso fácil a qualquer pessoa. Então há uma necessidade realmente da igreja investir no setor pedagógico, de trazer o povo para perto, seja em um curso como esse que eu estou trazendo aqui para você, um curso de treinamento de ação teológica, um curso desse, mais uma escola bíblica mesmo, onde as pessoas têm acesso, mesmo que seja aqui
através da internet ali com o professor, que ela na sua casa mesmo com material, com apostila, mas é necessário que nós investamos no setor pedagógico da igreja. Uma outra razão, a terceira razão, é a falta de incentivo ao ensino por parte das igrejas. Hoje se viu muitas das vezes o investimento em consagração de obreiros descapacitados. Uma coisa é um obreiro saber ler a Bíblia, saber orar, outra coisa é investir, derramar óleo sobre obreiros que não se capacitaram, que não estudaram. A razão disso, grande parte dos obreiros não tem nem o ensino fundamental ainda. Quer dizer que terá coisas que ele vai ter muita dificuldade de entender. Então, é necessário se investir no campo teológico para poder se consagrar. Por exemplo, um pastor, para ser consagrado, ele deveria realmente se esforçar, estudar, fazer cursos, se capacitar. A não ser, não, pastor, eu vou servir do mesmo jeito, que isso não vai atrapalhar a minha salvação, eu vou evangelizar, vou pregar o evangelho, mas eu não vou entrar nessa área pastoral para ser pastor de igreja. Tem pastor presidente que não tem nem o ensino fundamental. Resultado, banalizou o conhecimento. A grande parte das igrejas, nós vamos falar de estudar, as pessoas dizem que teologia estraga. Mas você que passou por esse curso aqui, você entende hoje muito bem que a teologia ela não estraga, a teologia ajuda a gente a entender as coisas de Deus, a entender de forma mais clara, com a visão mais ampla. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não estudei? Como é que eu vou pegar uma turma, colocar na minha frente e vou capacitar essas pessoas no campo de Bíblia, no campo teológico, se eu vou treinar essas pessoas se eu não passei por treinamento nenhum? Então, as igrejas elas têm uma certa culpa porque investiram, consagraram obreiros sem esses obreiros passar pelas devidas capacitações, que não se resume apenas na capacitação teórica, mas acima de tudo na capacitação prática. Eu lembro que quando eu fui ser consagrado a missionário, eu já vinha de vários anos fazendo a escola de líderes. Eu havia feito já o curso de obreiro, foram quase 3 anos estudando teologia no curso de obreiro. Depois de estudar no curso de obreiros, aí agora o apóstolo evangelista me chamou e perguntou se eu queria investir no meu ministério. Eu disse que queria. Então ele fez o quê? Ele deu missões. A cada objetivo alcançado, então aí era a prova de que eu tinha um chamado. Então, ou seja, você vai... missionário você vai cuidar desse povoado, daquele povoado, desse povoado, você vai dar conta desses trabalhos aqui. Você vai pregar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no domingo eu ia para os povoados e voltava para estar na hora do culto, lá no momento do culto. Então, depois de 2 anos de trabalho, aí fui consagrado a evangelista. E foi dado outro desafio. Depois de 1 ano consagrado como evangelista, aí eu fui consagrado como pastor. E depois de consagrado como pastor, eu fui enviado a uma cidade. Então não foi simplesmente, vem cá, meu irmão, você que é bom de Bíblia, toma um óleo aí, a partir de hoje você é evangelista. Mas vai ser evangelista para quê? Não, porque você vai me ajudar aqui. Não foi por aí. Existem missões. Além dos cursos que já tinha, além dos grandes anos de escola de líderes, além de eu ter passado ali por um trabalho de liderança, ser testado no campo ali da funcionalidade, como líder de jovens, funcionalidade do Ministério de Louvor, nas células, como 12 do próprio apóstolo. Então havia uma escala, onde se havia um cenário ali de observação para ver se realmente esta pessoa dava para a coisa, ou estava preparada para aquilo ali. Os apóstolos de Cristo, antes de serem enviados, passaram 3 anos com ele. Passaram 3 anos de pedagogia e de ensino todos os dias, não só teórico, mas também prático. A igreja de Antioquia, antes de enviar missionários, eles construíram uma escola, havia mestres ali. Havia homens preparados. Entre esses mestres que haviam na igreja de Antioquia, estavam Barnabé e Saulo. Então eles pegaram esses mestres, jejuaram por eles, oraram por eles, e o Espírito Santo os separou para a obra. Então eles ungiram e enviaram. Mas eles não enviaram qualquer um, eles enviaram homens preparados. Não é simplesmente pegar uma pessoa boa de Bíblia e toma aí, você agora já é pastor.
e vai seguir em frente. Não, porque isso vai acabar prejudicando a igreja. Hoje nós vemos muitos escândalos na igreja por falta justamente de entendimento, de conhecimento e muitas das vezes porque as pessoas não são preparadas corretamente. Uma outra razão que é a necessidade de um ensino é que a igreja trocou o ide pelo vinde. As igrejas hoje trabalham muito com a questão das festividades, campanhas, seminários, congressos e várias festas para atrair as pessoas para dentro dos templos. Mas o ensino mesmo é quando você vai na casa da pessoa, senta com ela, você abre a Bíblia diante dela, que você ensina as Escrituras para ela. Esses eventos é uma resposta desse público que já foi treinado em casa, ensinado em casa e agora vem para a igreja para celebrar o Senhor. Aí estaria no requisito certo, ou seja, primeiramente você vai, você ganha, você consolida e as pessoas vêm para a igreja festejar como resposta a isso aí. Então, o ensino ele deve ser realmente incentivado ali na igreja. A gente precisa voltar para essas bases. E por que, pastor, pedagogia cristã? Porque essa disciplina é importante, porque você traz esse assunto aqui. Primeiramente, eu quero dizer para você que ensinar é uma das principais missões da igreja. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Em segundo lugar, é que o eixo central da igreja é as Escrituras. As Escrituras, ela é a coluna principal ali da igreja, porque a igreja que está fora das Escrituras é uma igreja desviada de Deus. Então, as Escrituras precisam ser ensinadas. E há uma diferença de ensinar as Escrituras e pregar um sermão. Um sermão se prega para atrair, um sermão se prega para trazer alguma pauta, algum tema ali, discutir uma reflexão com as pessoas. Lembrando que no culto, se no culto tem 100 pessoas, apenas 30 pessoas estarão prestando atenção naquele culto. E as outras 70, elas se dispersam facilmente. Então, e o ensino não. O ensino você vai ficar olho a olho com a pessoa, com o caderno na mão, com Bíblia na mão, com a apostila na mão e ensinando as Escrituras a ela. Então, é mais fácil o ensino. E as Escrituras, ela é o eixo desse ensino. O que é que se ensina? Se ensina as Escrituras. Em terceiro lugar, Jesus era conhecido como Rabino ou Rabone. Em algumas traduções, Rabi. As pessoas se dirigiam a ele como Rabi, que é Rabino ou Rabone. E o que quer dizer isso? Mestre. E o que é um mestre? Um professor. Quem é um professor? Aquele que ensina. O ensino de Jesus era chamado de doutrina, ou seja, a sua doutrina não era como a doutrina dos fariseus. Isso porque naquele tempo as pessoas se preocupavam com o ambiente da aprendizagem, ou seja, era necessário ensinar. Então, quando Jesus disse, quando Jesus foi enviado, quando ele ia nas casas, estava diante das pessoas, ele estava ensinando. E aqueles que ele tinha a necessidade de enviar depois, ele dava um treinamento especial, que era no caso dos apóstolos e aqueles discípulos que o acompanhavam. Sendo assim, eu entendo que a igreja precisa voltar a essa base. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, ele diz, e todos os dias, nas casas e no templo, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, nas casas e no templo. Nas casas ensinava, no templo anunciava a Jesus Cristo. As pessoas eram ganhas, mas elas eram consolidadas, elas eram treinadas para depois elas serem enviadas. Com isso, é necessário urgentemente a igreja voltar à sua base. E que base é essa, pastor da igreja? Os 4 pilares que a visão celular tem tanto ensinado e tanto mostrado essa realidade para a gente, que muitas das vezes nós nos esquecemos ou não sabemos como fazer ou fazemos de forma mal feita. Mas é ganhar, consolidar, discipular, que é a questão do ensinar, ou em algumas visões fala treinar, ou seja, ganhar, consolidar, ensinar,
para depois enviar. A gente não pode pular esses estágios. A gente não pode pegar, ganhar uma pessoa, pular ou de consolidar e de treinar, ou seja, ganhou, passou um tempo na igreja, pulou um estágio e depois enviar. Muitas das vezes a igreja tem feito isso. Ela ganha a pessoa frequenta a igreja, se envolve na igreja, busca a Deus, conhece a essência do poder de Deus, então se torna uma pessoa mais fervorosa, e por o fato dela estar fervorosa, ela despreza a consolidação e despreza o ensino, e vai lá e envia a pessoa, consagrando a pessoa. Isso se tornou um problema. Por quê? Porque aqui na parte do consolidar, é a parte onde a pessoa vai aprender as bases fundamentais do cristianismo. Na parte do ensinar, é onde ela vai aprender as bases fundamentais da ética cristã, da administração eclesiástica, do direito eclesiástico. É aqui que ela vai aprender a questão da oratória, é aqui que ela vai aprender a questão da escatologia, é aqui que ela vai aprender a questão da hamarteologia, da cristologia, da pneumatologia. É aqui onde ela vai aprender as bases fundamentais que ela precisa para amadurecer e consolidar aquilo que ela aprendeu aqui, para depois chegar aqui e ela ser então enviada com mais consciência e com a visão mais aberta. Então, nós precisamos pegar esse eixo, pegar essa polivalência aqui da visão, ganhar, consolidar, treinar e enviar, e começar a colocar isso em prática dentro de uma nova roupagem, porque hoje estamos no século XXI, com muita tecnologia, com muita facilidade, então nós precisamos pegar isso e usar então ao nosso favor. E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, que a igreja precisa, se a igreja colocar esses 4 departamentos que eu vou falar aqui em prática na íntegra, se a igreja investir nesses 4 departamentos, ela vai pelo menos ficar de pé e ela vai superar as dificuldades que ela enfrentar no meio do caminho. Quais são esses 4 departamentos que a igreja precisa investir? O primeiro é no que tange ao evangelismo e missões. A igreja precisa ter o departamento de evangelismo e missões. E nisso precisa treinar pessoas, capacitar pessoas para essa área de evangelizar e de fazer. O segundo é na área da consolidação e ensino. A igreja precisa investir na área da consolidação e ensino. Preparar metodologias, preparar pessoas para ensinar, capacitar obreiros para o ensino e treinar os discípulos que estiverem chegando na igreja ali. Então precisa investir na capacitação no departamento de ensino e consolidação. E o terceiro é o departamento de intercessão e adoração. É necessário pegarmos esses 2 setores e uni-los também. A intercessão e adoração. O ministério de louvor é atrelado ao ministério de intercessão. O ministério de intercessão atrelado ao ministério de louvor. Ou seja, tem pessoas que fazem parte do ministério de intercessão que também pode ser envolvido no ministério de adoração. E aqueles que fazem parte do ministério de adoração, que é o ministério de louvor, precisam, por obrigatoriedade, estar envolvido também no ministério de intercessão. Então esse é o departamento que a gente precisa aí colocar em pauta a igreja. Pegar esse departamento e investir nele. E o terceiro é a administração e finanças. É necessário termos esse departamento ali trabalhando em conexão, porque uma coisa leva a outra. E uma igreja que não investe no departamento de administração, como é que ela vai crescer, como é que ela vai desempenhar o seu papel com segurança, se as pessoas não forem treinadas no que tange a administração eclesiástica, se elas não saberem o que fazer. Então é necessário a gente pegar esses 4 departamentos e investir na igreja: evangelismo e missões, consolidação e ensino, intercessão e adoração e administração e finanças. Mas ao que tange a nós aqui, estou falando da questão da consolidação e ensino. Setor pedagógico, ele precisa estar em pauta no campo da igreja. Amém? Mas nós voltaremos com mais vídeos, com mais aula para você dentro dessa área e vamos nos preparar para nos tornarmos grandes professores e ajudar, contribuir de forma eficiente e eficaz para a igreja a qual fazemos parte. Deus abençoe e até o próximo vídeo.